Amém. Amém. Você vê o juízo de Deus, né? Deus decretou a sentença contra o homem. Deus decretou a sentença dele contra Satanás. Deus decretou a sentença dele contra a mulher. E eu não vou mais delongar, que se a gente vê, tem muitos versículos. Deus executou a justiça dele no dilúvio, lá em Gênesis 6, não precisa abrir, né? Quando a corrupção estava cobrindo toda a terra, os homens eram maus, havia somente um justo, que foi Noé. Noé foi poupado, mas toda aquela geração morreram com o dilúvio. Nós vemos Deus executando a justiça dele lá em Êxodo, né? Em Êxodo 3, através das pragas. Faraó não quis libertar o povo, então Deus decretou o juízo dele, né? Enviando as 10 pragas, né? Deus executou o juízo dele. Lá em Josué 3, né? Em Josué 6, né? 3, versículo 10, né? Glória a Deus. Na destruição de Israel, né? Na conquista de Israel, atravessando ali o Jordão. Deus executou a história dele também na destruição de Israel, em 2 Reis, capítulo 17. Né? Então nós vemos que todos nós, um dia, vamos comparecer diante do grande trono branco, no julgamento de Deus, onde Ele vai manifestar toda a justiça dEle. Então o juiz é necessário. Então Deus executa a justiça dEle, né? Porque o Senhor, Ele é verdadeiro e Ele é justo, né? Então, por isso que Deus executa a justiça dEle. Então, Josafá, voltando aqui para o texto, Josafá disse para Deus: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E quando ele declarou isso, quando ele declarou que ele estava totalmente dependendo de Deus aqui ele disse para Deus a realidade: olha, o Senhor está vendo o que estão fazendo conosco. E nós não temos força nenhuma. Eles não tinham um exército bom, porque era pouca gente. Diante daquela grande multidão, eles iam morrer. Então eles reconheceram que o socorro deles não estava ali no exército, o socorro dele não estava na política, o socorro deles não estava no profeta daquela época, o socorro deles estava no Senhor. E eles declararam isso para o Senhor: nós não sabemos o que fazer. Você já passou por uma situação dessa? Eu já passei por uma situação dessa. Que eu virei para o Senhor e falei assim: Senhor, agora é só o Senhor. Eu não sei o que fazer nessa situação. É somente o Senhor. Né? E falei para Deus. Teve uma vez que minha mãe estava passando uma situação tão difícil. E eu orei ao Senhor e essa palavra veio. E ela disse também que tinha aberto a palavra. E a palavra veio. A mesma palavra, essa mesma palavra veio para ela. E ela disse para o Senhor: eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. E Deus veio. E Deus veio e socorreu a minha mãe na hora que ela precisou. Eu vi a mão do Senhor através dessa palavra aqui. Então, amados, quando eles terminaram de fazer essa oração de jejum, aqui no versículo 13, nós vamos ler aqui o restante. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, até as crianças.
como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Olha que coisa linda, toda a congregação buscando a Deus. É muito bonito, né, ver criança buscando a Deus, ensinado desde pequenininho a buscar a presença de Deus, né? Porque então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, olha o que o Espírito veio sobre um dos levitas. Olha o que o Espírito Santo falou para esse levita, Jaziel. Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olha o que o Senhor fala para ele, depois deles jejuar, buscar a Deus. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! Então a peleja não é sua. A peleja é de quem? De Deus. Foi isso que Deus me respondeu. Foi isso que Deus respondeu para minha mãe. Foi isso que Deus está te falando hoje, nessa manhã. A peleja não é sua. A peleja é de Deus. Tudo que diz a seu respeito é do interesse de uma pessoa, de Deus. Tudo que diz a seu respeito. Então, veja bem aqui, o Senhor acaba de falar isso. E o Senhor fala mais. O Senhor fala mais para eles aqui no versículo 16. Amanhã descereis contra eles. E eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, o que eles tinham que fazer nesse encontro? O Senhor, olha que benção. Olha aí para você ver. Quando você está enfrentando uma situação difícil, o momento é você ficar parado, não fazer nada. Porque a peleja é de quem? É do Senhor. Você vai orar, você vai jejuar. E olha que coisa linda. Olha aqui que o anjo, que o Espírito fala para ele. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai o quê? Posição. Deus quer que você tome o quê? Posição. Quem você é em Deus? Você tem autoridade. Fica parado. Toma posição. Fica parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Aleluia! Ó Judá, ó Jerusalém. Vede, você vai ficar parado. Vede o salvamento. Foi o que o Senhor disse para mim nessa batalha, nessa peleja, nessa luta. Você não vai ter que pelejar, porque a peleja é do Senhor. Foi o que o Senhor falou. Aí ele falou assim, não temais, não fica com medo, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é contigo. O Senhor é convosco. Então, Josafá fez uma coisa. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adorou. Aleluia! Você vai adorar como se a vitória já tivesse feita. Você começa a adorar, fica parado e começa a adorar. Quando Paulo e Silas estavam ali na cadeia, estava preso, estava encerrado na prisão,
preso em cadeias. Cadeias eram 2 algemas que eram postas nas pernas, pendurada lá, amarrado com um tronco. E eles estavam ali presos. E eles entenderam essa palavra. Eu acredito que eles estavam lendo essa palavra de 2 Crônicas. E a Bíblia diz que eles começaram a adorar. Eles começaram a adorar. E quando eles começaram ali a adorar, a Bíblia fala lá em Atos 16, que as cadeias caíram por terra, pelo poder da oração. Então, quando aquele povo recebeu a notícia, quando Gesiel falou para o rei Josafá, pelo Espírito do Senhor, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aleluia! Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Então eles começaram a louvar bem alto. E começaram a louvar bem alto, né? E pela manhã, olha aqui no versículo 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Ele falou o quê? Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, olha o que eles estavam louvando lá: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles começaram então a louvar. E eles começaram: rendei graças ao Cordeiro. Rendei graças ao Príncipe da paz. E ele estava: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles começaram a cantar isso: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. E bem alto, irmãos, bem altos, eles começaram a cantar: rendei graças ao Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Jesus, aleluia. E quando eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram o quê? Desbaratados. Irmãos, quando eles começaram a louvar bem alto, quando eles começaram a louvar, eu não sei o que aconteceu, mas o povo do exército dos inimigos começaram a guerrear entre eles. E todos eles morreram, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Aleluia!